Oi turma, aqui é o professor Jameson. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre termoquímica. Esse é o nosso segundo vídeo sobre esse tema. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre lei de Hess. Então são exemplos, são questões lá do banco de questões 7 de vocês sobre o uso da técnica baseada na lei de Hess, que é aquela lei que comenta que independente do do número de reações intermediárias, para determinar a variação da entalpia, só importa para a gente os elementos que estão no início do processo e os elementos que estão no final. A partir desses dois elementos eu consigo calcular o ΔH, que é essa variação da entalpia. Então, se isso acontece em uma etapa, ou em 10 etapas, em 100 etapas, o que importa para a gente é somente esses dois. Baseado nessa lei de Hess, a gente consegue resolver sistemas que tenham reações intermediárias. Então, nossos exemplos de hoje serão sobre o uso dessas técnicas, tá? Então, vamos lá para a primeira questão do vídeo de hoje. A questão é a questão 35 da lista 7, do conteúdo 7, que é uma lista sobre entalpia de ligação e lei de Hess. Vamos lá para o primeiro enunciado. O enunciado apresenta o seguinte: sabe-se que para a formação do metanol, a partir do monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrogênio podem ser utilizadas as reações a seguir. Então, aqui abaixo é apresentar duas reações intermediárias. Deixa eu colocar a canetinha aqui para a gente. Então, aqui embaixo a gente tem apresentado duas equações intermediárias, duas reações intermediárias, equações químicas, seus respectivos ΔH. Então, toda questão, para que você determine o ΔH da reação a partir das técnicas baseadas na lei de Hess, você sempre vai ter reações intermediárias, ou duas, ou três, ou quatro, costuma sempre ser três, E a partir dessas reações intermediárias, eles também vão te informar o ΔH, a variação de entalpia de cada uma delas. O nosso objetivo é, a partir das intermediárias, calcular o ΔH de uma reação principal, de uma reação global, geral, que é a reação da qual a questão sempre vai dizer, olha, eu quero o ΔH dessa condição aqui, dessa reação química. Qual é o nosso objetivo? Nas aulas o que eu apresentei para vocês é o seguinte: nosso objetivo é combinar essas equações apresentadas para que eu monte essa equação principal. Para isso eu posso inverter, posso multiplicar, posso dividir. No final eu somo as duas equações e, consequentemente, eu somo seus ΔH, suas variações de entalpia, até que a gente tenha esse formato aqui. Beleza? Então vamos lá. A partir dessas equações, a pergunta traz o seguinte: com base nesses dados, assinale a alternativa que indica a entalpia da seguinte reação, que está aqui embaixo. Então essa é a nossa reação principal, é ela o nosso objetivo aqui da nossa questão. É dela que a gente quer o ΔH. É dessa reação que a gente quer esse ΔH. Beleza? Então coloquei um slide mais à frente para a gente fazer passo a passo ela. E para isso a gente pode fazer aqueles três movimentos, Ou multiplica, ou divide, ou soma, ou inverte, A gente pode fazer esses. No final você tem que obrigatoriamente somar. Então vamos lá, está aqui as nossas equações intermediárias, está aqui a nossa equação principal. Como é que eu consigo chegar, juntar essas equações para que eu tenha a equação principal? Como a gente conversou, até os alunos comentaram isso, você tem algumas rotas que você pode ir. Eu sempre parto do seguinte: eu vou tentando, a partir dos reagentes, encontrar qual equação intermediária tem esse reagente. Então, por exemplo, na nossa equação principal, a equação é monóxido de carbono mais moléculas de água, formando o dióxido de carbono e o gás hidrogênio. Das minhas equações intermediárias, a única que tem o monóxido de carbono é a primeira. Do lado dos reagentes é a primeira. Então, o que a gente vai fazer? Minha primeira equação é essa daqui, que eu vou deixar do modo que está aqui, para que a gente possa utilizar na hora de fazer a soma. Então, vou colocar aqui embaixo a primeira reação. É a reação de monóxido de carbono, CO, mais o, o gás hidrogênio, 2 mols, né?
formando o metanol. Então, a primeira eu não precisei fazer nenhuma modificação, nem multiplicar, nem dividir, nem inverter. Vamos para a segunda. Está aqui o CO, que é o que a gente quer na reação principal. A segunda reação intermediária ela apresenta aqui a reação do dióxido de carbono com o gás hidrogênio, formando um metanol e água. Qual é o segundo reagente que eu preciso? Eu preciso da água aqui. Então, das minhas reações intermediárias, a que tem a água é a segunda. Só que essa água na equação intermediária está do lado dos produtos. Então, eu preciso trazer para o lado dos reagentes. Como é que eu faço isso? Temos aquela técnica que é a inversão. Quando eu faço a inversão, eu só mudo o sentido. O produto agora se torna reagente e os reagentes se tornam produtos. Quando a gente faz a inversão, o que acontece com o ΔH? Ele também é invertido. É como lá quando a gente faz na equação matemática, né? Multiplico por menos 1 os dois lados. Então, ele era negativo, vai ficar positivo quando eu fizer a inversão. Então, vou colocar aqui o delta da primeira equação. Então, o delta é menos 90,8. Aqui. A segunda, agora, a gente vai fazer a inversão. Então, nossa equação vai ficar o gás metano, CH3OH, reage com moléculas de água, H2O, formando dióxido de carbono mais o gás hidrogênio. Como fizemos a inversão, o delta dele, ΔH inverte, né? Era menos 49,6, agora é mais 49,6. Está aqui apresentado. Chegamos na etapa em que eu tenho agora todas as substâncias que eu preciso para montar a minha equação principal. Eu tenho do lado dos reagentes o CO2, eu tenho um lado dos reagentes a água e tenho um lado dos produtos o CO2, o monóxido de carbono, tá? Eu tenho a água e tenho um lado dos produtos o CO2 e o gás hidrogênio. Como a gente conversou, essas questões elas seguem a proporcionalidade. Se as equações químicas estiverem corretas em seu balanceamento, vai ter uma certa proporcionalidade. Quando você organiza os reagentes, consequentemente você já organizou os produtos. Ah, professor, mas aqui tem itens a mais. Aí é lembrado que a gente também pode fazer. Quando eu tenho o mesmo componente químico, no mesmo estado físico de um lado e do outro da equação, isso indica o quê? Que ele não participou da reação química. Ele ficou ali como espectador. Então, para o ΔH, para cálculo de variação de entalpia, tem que haver alguma transformação química ou física. Se não houve, se ele está nos mesmos estados no início e no final do processo, ele não conta para a gente. Então, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui para a gente comentar. Então, por exemplo, o metano, gás metano, né? O metanol, quer dizer. O metanol está aqui apresentado de um lado e do outro. Então, ele não participou, tá? Um mol dele, não houve mudanças nas suas condições químicas. Então, posso tirar ele da minha equação principal, porque ele é só um espectador. Ele não participou das transformações químicas ou físicas. O mesmo caso a gente pode fazer com quem mais? Com o hidrogênio. Vamos lá. O hidrogênio, eu tenho desse lado aqui 2 mols desse hidrogênio, do lado dos reagentes. Do lado dos produtos eu tenho 3 mols. Isso indica o quê? Que desses 3 mols que foram produzidos, somente 1 mol de fato é de uma transformação química, porque do outro lado já tinha 2 mols desse gás. Indica que das transformações químicas só foram responsáveis por 1 mol. A diferença entre os dois apresentados aqui. Os outros 2 mols que já estavam do lado dos reagentes só continuaram do outro lado dos produtos. Então, quando eu tiver elementos de um lado e do outro da reação que não mudem o estado físico nem sua composição química, né, a gente pode cancelar. Posso cancelar os 2 mols de hidrogênio com 2 dos 3 que tem desse lado, ficando 1 mol desse gás. E esse mol foi produzido de uma reação química. Vamos lá montar agora, depois de fazer essa simplificação, retirar todo mundo que não participou. Vamos montar a nossa equação principal. Tem que ficar igual a que está aqui. Então, qual é a equação principal? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono mais
molécula de água. Tem que estar na mesma quantidade também da que está aqui, tá? Então está 1 mol do monóxido de carbono com 1 mol de moléculas de água para formar 1 mol de CO2, está aqui do lado, né, dos produtos, e 1 mol, né, de gás hidrogênio. Está aqui a nossa equação principal, equação global, né? Retirei todo mundo que não participou, sobra isso para a gente. Bate com o que a questão está pedindo. Como é que calculo o delta? Do jeito que a gente faz esse processo de somar as duas equações químicas, eu faço o mesmo com o delta. Então, nosso delta H vai ser a soma de menos 90,8 mais 49,6. O valor fica menos 41,2. Menos 41,2 é o valor da variação de entalpia para essa reação. Menos 41,2 kJ por mol, né? Que é o que a gente está avaliando aqui como unidade de medida, kJ. Beleza? Então, pessoal, sempre é ter essa atenção, como a gente conversou. Conheça identifique a sua reação principal e, a partir das intermediárias, busque montar essa equação. Basicamente isso. Como é que eu faço isso? Ou eu multiplico, quando eu multiplicar tem que ser todo mundo da equação, ou eu divido, ou eu posso fazer a inversão. E lembrar que os elementos que não participarem, ou seja, que estiverem do mesmo jeito de um lado e do outro da reação, não importam para a gente. Eles podem ser retirados porque eles não fazem parte da transformação química e física, então o ΔH não tem a influência desses elementos. Tá? Vamos lá para a próxima questão, que é a nossa questão 37. Tá? Também é da lista 7, que eu tenho todas essas questões sobre esse tema, então dê uma olhada nessas questões da lista 7, tentem fazer. Vamos lá para o enunciado da questão 37. O litargírio é o nome comercial do óxido de chumbo 2, uma vez que eu tenho outros óxidos de chumbo possíveis, mas o óxido de chumbo 2 é o dióxido de chumbo, tá? É um átomo de chumbo com 2 de oxigênio. Esse elemento, né, o óxido de chumbo, ele trata-se de um sólido insolúvel em água, sem cheiro e altamente tóxico. Ele é utilizado principalmente na indústria para refinamento de óleos, separação de ouro e prata na mineração, produção de tintas, esmaltes e vernizes e na fundição de vidros e cerâmicas. Então está aqui algumas aplicações desse óxido de chumbo que está aqui apresentado. Então está aqui, ó, o óxido de chumbo 2, a estrutura química dele é a seguinte, ó. Ele é um átomo de chumbo e um átomo de oxigênio, tá, gente? Tinha colocado, acho que eu falei 2 lá no início aqui, mas é só um átomo, é essa a forma dele. Tem outras formas de óxidos, mas essa é a forma que está tratando aqui na questão. As equações termoquímicas descritas abaixo podem ser utilizadas para determinar a variação da entalpia padrão de formação de 1 mol desse óxido a partir do chumbo metálico e do gás oxigênio. Então está aqui apresentado duas equações intermediárias, tá? Não são essas que a gente quer descobrir, porque nelas já tem o ΔH. Então a primeira está aqui, é o óxido de chumbo reagindo com a grafite, e aí ele forma o chumbo no estado sólido com o gás monóxido de carbono, CO. Para esse processo químico foi verificado que a variação de entalpia é mais 106,8, é um processo endotérmico. Eu preciso fornecer energia, né? Aqui embaixo está a segunda equação intermediária, que é os átomos de carbono, né, na estrutura grafite, reagem com meio mol, né, dos nossos átomos do gás oxigênio, formando o monóxido de carbono. Está aqui a nossa entalpia, variação de entalpia para a formação dessa estrutura, que é menos 110,4, então é um processo exotérmico. Se 310,8 gramas de chumbo metálico reagirem completamente com a quantidade suficiente de gás oxigênio para formar o óxido de chumbo, a energia liberada em kJ será de... Essa questão, se vocês olharem lá no material, ela não vem com essa massa atômica. Por quê?
Muitos desses vestibulares, como esse, eles vêm com a tabela periódica em anexo. Então, o Enem não vem, o Enem vem com mais informações, né? Às vezes pode vir trechos da tabela, não costuma-se ter uma tabela periódica apresentada, mas outros vestibulares têm. Então, por isso que não veio lá no enunciado, porque é uma questão de um vestibular que já vem acoplado ali, junto à prova, a tabela periódica. Então, a partir da tabela periódica, você consegue a informação da massa atômica do chumbo, por exemplo. Para que eu preciso? Vamos lembrar aqui, ó. A questão quer saber qual é a variação de entalpia, né, para 310,8 gramas de chumbo. E como a gente já conversou, para cálculo de ΔH, a gente não usa massa, a gente usa o número de mols, porque as tabelas padrões calculam para mols, né? Quantos quilojoules por mol eu vou ter ali, beleza? Então, nosso objetivo aqui é transformar essa massa, primeiro passo, em número de mols, para eu saber quantos mols de chumbo metálico eu estou reagindo com o gás oxigênio. Ok? Então, o primeiro passo é saber isso. Sabendo disso, a gente monta a nossa equação principal. O que é a equação principal? Vamos lembrar. Aqui só deram as intermediárias, mas no enunciado diz, olha, a equação principal que eu quero calcular é a reação entre o chumbo metálico com o gás oxigênio, formando quem? O óxido de chumbo, que é esse óxido que está aqui em cima. Chumbo com um gás, com um átomo de oxigênio. Essa é a nossa equação principal, beleza? Então vamos lá, primeiro passo, saber o número de mols que estão sendo reagidos de chumbo metálico. Segundo passo, determinar a nossa equação principal. As intermediárias a gente já tem acesso. Vamos lá para o slide que eu deixei as intermediárias. Então vamos por partes aqui. Primeira parte, calcular o número de mols de chumbo metálico, né, no estado sólido. E aí, para o cálculo do número de mols, é lembrar, né, daquelas nossas equações lá do primeiro ano, das regras de 3. Então, para calcular o número de mols, a gente tem a seguinte equação, né? Número de mols é igual a massa do elemento em gramas dividido pela massa atômica ou massa molecular quando for uma molécula, né? Então, a massa atômica aqui é apresentada. Então, o número de mols, nesse caso, vai ser igual. O Nzinho aqui que representa o número de mols é igual. Então, a massa é dado no enunciado aqui, foram 310,8 gramas de chumbo metálico. Então, 310,8 gramas, e sempre tem que estar em gramas, porque a massa atômica na tabela periódica é dada em gramas por mol, aquela referência é para gramas por mol daquela substância, tá? Daquele elemento, e a massa atômica do chumbo é 207,2. Quando a gente faz a divisão entre esses dois, a gente tem como resultado 1,5. Então, na reação que a gente quer calcular o ΔH, eu tenho nessa reação 1,5 mols do chumbo metálico. É daqui que eu vou determinar a nossa equação principal, e da equação principal a gente vai calcular o nosso ΔH a partir das intermediárias. Então, a primeira parte já foi resolvida, calcular o número de mols. Sempre que vier as massas, eu tenho que me calcular o número de mols, porque a nossa propriedade é medida a partir de equações químicas, e para equações químicas só serve mol. Massa entra só no início para você descobrir o número de mols, tá? Vou trabalhar com equações químicas da representação em mols. Então está aqui apresentado, beleza, sabemos quanto a gente reagiu. Vamos para a segunda etapa. Vou mudar a cor da caneta aqui para não ficar aquela coisa muito confusa. Fechar aqui, primeira etapa. Vamos lá para a segunda. Para a segunda etapa, agora vamos definir qual é a nossa equação principal. Qual é a reação principal, né? Então, qual é a reação que a gente vai ter? A reação, claro, o enunciado diz, olha, a gente reagiu, no caso, 1,5 mols, né, do chumbo com oxigênio para formar o óxido de chumbo. Então, essa é a nossa reação que a gente vai utilizar aqui.
que eu posso fazer? Eu posso usar agora no início, ou eu posso usar para 1 mol e depois corrigir, como a gente já fez em alguns casos. Aqui eu já vou usar direto aqui para a nossa reação principal. Então, a equação química é, olha, eu reagi 1,5 de chumbo no estado sólido mais o gás oxigênio para formar o nosso óxido, né, de chumbo. Está aqui apresentado. Então, como é que a gente vai obter? Tem que fazer o balanceamento dessa reação, né? Sempre tem que fazer esse balanceamento. Para que a gente faz esse balanceamento? Para que mantenha o princípio de conservação. Se eu tenho uma quantidade de reagentes, ela tem que também estar expressa lá nos produtos. Então, no nosso caso, ó, eu tenho 1,5 ou 3 sobre 2, né? Tem aluno que prefere trabalhar com notação científica, com fração. Isso fica a critério de vocês. Alguns preferem de um jeito, outros do outro. Então, eu vou ter 1,5 mols de chumbo. Então, vamos ter que apresentar aqui esse 1,5 mols de chumbo do outro lado também. Ou 3 sobre 2, né? Então, vou botar aqui 1,5. 1,5 mols de chumbo de um lado, do outro. Balanceei o chumbo. Próximo é o oxigênio. Eu tenho quantos de oxigênio desse lado? Olha, desse lado aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Desse outro aqui eu só tenho 1,5 desse átomo de oxigênio. Como é que eu faço para corrigir? Eu não vou mexer nesse lado, porque eu já balanceei o chumbo, eu tenho que mexer nesse aqui. Então, 1,5, como é que eu faço para esse valor aqui ficar igual a 1,5? A gente pode, né, matematicamente fazer algumas modificações. Então, qual é o valor que vezes 2 dá 1,5? Aí, como eu falei, pode ser por fração também. Você pode tentar encontrar alguma fração que vezes 2, né, eu consiga chegar aqui no coeficiente, né, igual a 1,5 no resultado. Se eu trabalhar sem fração, só com decimal, é só você verificar, olha, a metade de 1,5 é 0,75. Então, eu posso vir aqui, ó, e colocar que a gente trabalhou com 0,75 mols, deixa eu afastar aqui para ficar mais, mols de gás oxigênio. Ou, vou botar aqui, 0,75 mols do gás oxigênio. Está aqui apresentado. Aqui está balanceado. 0,75 vezes 2 dá 1,5 de oxigênio. Está aqui do outro lado. Então, pessoal, sempre que a gente for fazer a nossa equação, principal, apagou aqui, gente, é o nosso cálculo, apaguei sem querer. Vou colocar aqui rapidinho. Então, primeira etapa, você já tem aí gravado, então vou colocar só o resultado. Número de mols do chumbo é igual a 1,5. 1,5 mols. Vou colocar aqui rapidinho, tá tudo. Segundo, a gente está desenhando, né, qual é a nossa equação principal. E ficou 1,5 mols de chumbo mais 0,75 mols do gás oxigênio, formando 1,5 mols do óxido de chumbo. Todo mundo está balanceado aqui. Professor, mas eu não quero trabalhar com número quebrado. Nesse caso que a gente sempre vai ter que trabalhar com alguma parte, mas você pode, por exemplo, multiplicar todo mundo por 2, e aí tua equação ficaria 3 mols de chumbo mais 1,5, né, mols de oxigênio, formando 3 mols de óxido de chumbo. Isso fica a critério de vocês. Quem achar mais fácil ou mais difícil pode ir por essa rota, tá? Multiplicar por um número inteiro. Beleza? Tá aqui apresentado. Vamos lá agora, a partir das nossas equações intermediárias, montar a nossa equação principal. Então, vamos começar, como a gente vem fazendo, sempre observando as intermediárias e vendo quem é que vai ter os elementos que eu preciso aqui no lado dos reagentes e do produto.
Então, eu vou colocar aqui, essa é a nossa equação principal. Ela é que é a dúvida da questão. Qual é a energia, né, que vai ser envolvida nesse processo aqui, para essa quantidade de chumbo, tá? Então, vamos lá montar a nossa equação química. Primeiro passo, vamos olhar para a primeira equação intermediária. Para a equação principal, eu preciso ter do lado dos reagentes o chumbo no estado sólido. E não é uma quantidade qualquer de chumbo, é 1,5 mol deles. Quando eu olho as duas equações, a única que tem um chumbo no estado sólido é a primeira. E aí, como é que eu faço? Se ela está do lado dos produtos, eu passo para o lado dos reagentes. Como é que a gente faz isso? Pela inversão. Pego todo mundo que está desse lado, mando para cá. Todos que estão do lado do reagente vai para o lado do produto. Para essa inversão, a gente muda o sinal, né, gente? Vamos lembrar disso. Então, inicialmente, a gente vai ter que fazer uma inversão. Inversão. E eu vou ter o seguinte, ó. Vamos fazer a inversão aqui. Eu vou ter o chumbo mais o monóxido de carbono formando o óxido de chumbo mais a grafite. Está aqui apresentado, mas a grafite. Está aqui o carbono, tá? Feito a inversão, está aqui a nossa nova, né? A nossa nova reação intermediária modificada. Só que a quantidade do chumbo, pessoal, não é a mesma da nossa equação principal. Se não é a mesma, eu tenho que ajustar. Então, além de fazer a inversão, eu preciso multiplicar pela quantidade correta, né? Pela quantidade que eu devo usar ali, para que a gente consiga, né, encontrar esse valor do 1,5. Como é que a gente vai fazer isso? É só a gente olhar para cá. Eu posso inverter e depois eu posso multiplicar todo mundo por 1,5. A gente pode fazer desse modo. Feito isso, eu vou ter 1,5, 1,5, 1,5 e 1,5. Então, tá aqui. Resolvi nossa primeira parte. Fechamos aqui o nosso primeiro momento dessa reação. Vamos lá para o segundo ponto, né? No segundo momento da reação, vamos olhar para o próximo reagente. Qual é o próximo reagente da minha equação principal? O oxigênio. Eu preciso ter o oxigênio do lado dos reagentes. Então, vou colocar até aqui uma linhazinha para ficar mais claro. Que eu preciso ter o oxigênio do lado dos reagentes. Temos o oxigênio do lado do reagente? Temos na equação 2. Antes da gente falar sobre essa equação 2, vamos só lembrar de uma coisa. Tudo que eu faço com a equação, eu faço com o ΔH dela. Então, se a gente fez a inversão da primeira equação, o ΔH, que era positivo, ficou negativo. Se a gente multiplicou todo mundo da primeira equação por 1,5, eu também vou multiplicar o nosso resultado do ΔH por 1,5. Então, quando a gente observar a entalpia da reação intermediária 1, agora o seu valor vai ser negativo, vai ficar menos 106,8 vezes 1,5, que foi o valor que a gente multiplicou. Todo mundo, né? Então, fica 160,2. 160,2. Está aqui apresentado. Beleza. Vamos para a próxima equação. A equação que eu preciso é a equação 2. Eu não preciso inverter ela, porque o oxigênio está do lado que eu quero. Porque na minha equação principal, primeiro é o chumbo, depois o oxigênio. Então, está do lado que eu quero. Vamos lá. Só montar ela aqui. Vou precisar multiplicar por algum valor. A gente vai dar uma olhada aqui nas quantidades. Vamos botar ele aqui. Carbono mais... eu tenho meio mol, 0,5 de oxigênio. Beleza? Vamos aqui. 0,5 de oxigênio mais o monóxido de carbono. CO. Está aqui apresentado.
Precisaremos corrigir algum deles? Aí vamos olhar para a nossa reação, né? Para a nossa equação e ver o que está acontecendo aqui. O nosso valor do oxigênio que a gente verificou aqui é quanto? Então, o valor de oxigênio que eu vou precisar ter é de 0,75 mols, né? Dá 1,5 de cada átomo de oxigênio. O valor que eu tenho de um lado e do outro. Eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui no nosso reagente. O que a gente tem é 0,5. Como é que eu faço para 0,5, que é 1,5, se tornar 0,75? Vamos observar, é matemático, né? Como é que eu faço para eles ficarem iguais? Olha, para que eu faça que eles fiquem iguais, 0,5 se torne 0,75, eu posso multiplicar por 1,5. Aí você pode até fazer por regra de 3, por lógica mesmo, né? Então, 1,5 vai ficar 0,5 vezes 1,5 dá o próprio 0,75. Então, para essa nossa segunda equação, eu vou multiplicar todo mundo por 1,5. Multiplicar todo mundo aqui por 1,5. Nosso objetivo é igualar os produtos e os reagentes. Então, para igualar o segundo reagente, eu vou precisar fazer isso. Então, vai ficar 1,5 mol de carbono, 0,5 aqui, vezes 1,5 dá 0,75. Eu vou apagar ele aqui, dá 0,75. E 1,5 vezes 1, né, dá o próprio 1,5. O que acontece com a entalpia? Variação de entalpia da reação. Se todo mundo foi multiplicado por 1,5, ele também vai ser multiplicado por 1,5. Então, o resultado vai ser menos 110,4 vezes 1,5. E o valor é 165,6. Menos 165,6. Então está aqui apresentado. Agora vamos para aquela etapa crucial, né? Que é a etapa em que a gente verifica quem não participou diretamente da equação, da reação química. Então, que elementos que eu tenho de um lado e do outro? E se estiverem na mesma quantidade, eu posso excluir. Então, vou mudar a cor aqui da caneta. Vou colocar em azul. Não, vou botar para um vermelho mesmo. Então, por exemplo, o carbono está 1,5 mols de um lado e 1,5 mols do outro. Então, posso vir, cancelar ele. Ele não reagiu, ele participou como espectador da reação, né? Não sofreu transformação nenhuma. O monóxido de carbono também está aqui e está aqui. O restante participou, sofreu alguma alteração. Então, quando a gente monta aqui a nossa equação final, vai ser 1,5 de átomos de chumbo metálico mais 0,75 mols do gás oxigênio, formando 1,5 mols do óxido de chumbo. Tá aqui, é igual à nossa equação principal que a gente verificou. Aí eu posso vir calcular o ΔH. Como é que calcula? Se você fez a soma das duas reações intermediárias modificadas, o valor do ΔH vem dessa soma. Então o valor vai ficar menos 160,2 mais menos 165,6. O valor que nós teremos do ΔH é de menos 325,8. Então, quilojoules. Essa é a energia que a gente libera, e aí a questão já falava sobre isso, né? A energia liberada para essa reação, com essa quantidade de chumbo metálico sendo reagido. Se lá não falasse a quantidade, se dissesse que era 1 mol, a gente faria o balanceamento para 1 mol. A nossa equação principal seria para 1 mol. Mas como lá já diz que é para aquela massa, né, de 310 gramas, vírgula alguma coisa, o nosso valor é de 1,5.
Então, pessoal, em muitos momentos, e é uma coisa que eu peço para vocês praticarem, é essa parte de qual rota tomar. Tem várias rotas aqui. Por exemplo, eu poderia calcular para 1 mol do chumbo e lá no final eu vim multiplicar por 1,5 a nosso resultado final para que eu tivesse também o mesmo resultado. Então, tem rotas possíveis. Essa é uma rota que eu não gosto de bagunçar muito. Por cada questão ir para uma rota, todas elas, a nossa rota que eu estou adotando vamos, a partir da equação principal balanceada, montar, modificar as nossas equações intermediárias, depois somá-las, para que não fique confuso. Mas tem outras rotas possíveis. Se tiverem dúvidas, podem me procurar sobre como é que eu resolveria de outro jeito, tá? Mas aí eu vou tentar seguir a mesma linha para não ficar uma coisa, cada questão uma linha de raciocínio totalmente diferente, beleza? Então vamos lá para o próximo exemplo, que é da nossa terceira questão sobre esse tema. Nessa questão 3 do tema, eu trouxe uma situação que tem diagramas. Porque nessas questões, algumas, não só para a lei de Hess, trazem diagramas para ver se o aluno consegue verificar graficamente o que está acontecendo. Esses diagramas, esses gráficos, relacionam sempre a entalpia, que é a energia, que a gente estuda nessa parte de termoquímica de maneira mais aprofundada, com a reação, o caminho de reação. Nesse caso, está aqui apresentado o diagrama de um conjunto de reações de metano reagindo, sofrendo oxidação, formando outros produtos. Vamos lá para o enunciado. A questão 56 tem como enunciado o seguinte: o metano é o principal componente do gás natural. Então, hoje é um dos gases muito utilizados, por exemplo, para a parte da produção de são os biocombustíveis, que aí já vem sendo utilizado em diversos setores, como até setores agrícolas. E aí ele é um dos principais componentes do gás natural, importante combustível doméstico e industrial. Em condições de excesso de gás oxigênio, o metano queima completamente, formando gás carbônico e água. Então, quando eu tenho a quantidade correta de oxigênio, do gás oxigênio, esse metano se degrada completamente, que seria representado, gente, por essa primeira equação aqui, O gás metano reage com oxigênio e forma dióxido de carbono, CO2 e água. É o que a gente já conversou, Reações de oxidação de compostos orgânicos, esses aqui são os dois produtos que a gente vai ter. Só que em algumas condições, entretanto, em situações em que a disponibilidade de oxigênio não é abundante, forma-se o monóxido de carbono, que é um gás extremamente tóxico. O monóxido de carbono é um gás que tem bastante risco. Então, dependendo da quantidade de oxigênio que nós tenhamos aqui, pode ser que ao invés de formar esses componentes, eu tenha a formação de um componente intermediário, que é o CO, que é o monóxido de carbono. O diagrama te dá duas rotas, mostra duas equações químicas. A primeira é o monóxido de carbono, o gás metano, reagindo com oxigênio para formar os produtos comuns, que devem acontecer na reação completa. O segundo mostra como é que eu posso também formar esses mesmos produtos a partir da reação entre o monóxido de carbono, a água e o oxigênio. Então, são duas reações intermediárias que nós teremos para que a partir delas a gente chegue na nossa reação final, nossa equação final. Beleza? Então, está aqui apresentado. A partir das informações do diagrama de entalpia, conclui-se que, para a formação de 140 gramas do monóxido de carbono, através da combustão incompleta do metano, são necessários quanto de energia? É isso que a gente quer. Aqui, pessoal, de novo, foi apresentada a situação em que eu não te dei o número de mols, eu te dei uma massa, e essa massa é da substância monóxido de carbono. Como a gente conversou, nem sempre vocês terão a tabela, o valor expresso na questão, mas vocês contarão com algum anexo ali na tabela periódica para alguns vestibulares, tá? Os que não apresentam isso, eles te dão no enunciado, tá? Então, aqui eu já coloquei, massa molecular do CO, do monóxido de carbono, é 28. Massa atômica do carbono é 12 e a do oxigênio é 16. Então, somos 2, dá 28 gramas por mol. Tá aqui. Nosso primeiro objetivo, então, é saber quantos mols do monóxido de carbono a gente quer.
que a gente quer para essa nossa equação principal. O que é a nossa equação principal? É a equação que vai falar da reação de combustão incompleta do metano. Qual é essa reação? Vamos lá. A completa seria a formação desses componentes aqui. A incompleta é quando a nossa formação não chegar a esses componentes, e sim a esses apresentados, a essa rota aqui apresentada. Eu não vou formar mais, né, o monóxido, o dióxido de carbono. O que a gente vai formar é o monóxido. Então vamos lá para o próximo slide, que eu vou falar com vocês sobre primeiro o número de mols que eu quero. Tá? Então vamos lá. Está aqui o diagrama dele. Então o primeiro passo é saber quantos mols do monóxido de carbono a gente quer para montar a nossa equação principal. Então, número de mols é a massa da substância dividido pela massa molecular. No caso aqui é uma molécula, né? São dois átomos juntos, então já pode ser tratado como uma molécula. Dois átomos diferentes juntos. Então, a massa que eu tenho ali é 140 gramas e a massa atômica é 28 gramas por mol. Então, o número de mols que a gente quer na nossa equação principal do monóxido de carbono fica 140 dividido para 28 é igual a 5 mols. Então, são 5 mols do monóxido de carbono. A minha equação principal deve ter esses 5 mols. Vamos agora determinar qual é a nossa equação principal. Porque como a gente vem fazendo, olha, a partir dela é que eu consigo dizer, né, quais são as outras. Então, qual é o nosso produto da nossa equação principal? Nosso produto vai ser esse aqui. Ó. Eu não quero formar o dióxido de carbono com a água. Eu quero formar esse monóxido de carbono. Então, quais são os nossos reagentes? É a reação incompleta de combustão do metano. Então, é essa daqui. Ó. Metano reagindo com gás oxigênio. Toda reação de combustão é um elemento com o gás oxigênio. Então, está aqui. Metano reagindo com o gás oxigênio. Está aqui apresentado. 2 mols desse gás oxigênio. Qual é o produto? Se a reação fosse completa, seria esse aqui. Mas como está falando de uma reação incompleta, eu vou ter um produto intermediário, que vai ser o nosso monóxido de carbono. E, como consequência, a formação da água aqui, né? De água e de um gás oxigênio, né? Meio mol de gás oxigênio. Porque se a gente parar para pensar, ó, essa reação aqui, esse material, ele pode ser produzido tanto pela combustão do metano, quanto pode ser produzido pela reação entre o monóxido de carbono com água e oxigênio. Então, é como se os dois chegassem na mesma rota. Só que o que eu quero calcular não é a condição para que chegue nesses produtos. Eu quero para esse aqui. Então, está aqui o nosso gás metano, reage com oxigênio, formando, né, o monóxido mais os 2 mols de água mais meio mol do gás oxigênio. Olhando para essa reação aqui, turma, o que nós temos? Olha, eu tenho o oxigênio de um lado e tenho o oxigênio do outro. Quando eu olho para esses produtos aqui, olha, tem o oxigênio de um lado e tem o oxigênio do outro. Isso indica o quê? Que uma parte desse oxigênio não participou mesmo da reação. Então, dos 2 mols do gás oxigênio, somente 1,5 entrou na transformação química. Meio mol ficou de fora. Tá aqui, ó. É o mesmo gás de um lado e do outro. Então, sempre que sobrar, a gente pode simplificar a nossa equação química. Por quê? Os dos 2, somente 1,5 participou da transformação. O outro 0,5 ficou do lado de fora. Então, eu posso vir e reescrever. Olha, vamos reescrever para ficar mais organizado. Gás metano reage com 1,5 ou 3 sobre 2.
com 1,5 mols do gás oxigênio, formando 1 mol de CO mais 2 de água. Está aqui apresentado. Beleza? Então, turma, está aqui. Professor, mas por que a gente fez isso? Para simplificar, não é obrigatório. Se você manter isso aqui também dá certo. Só que como a gente já vem falando disso nas aulas, né, e falamos no vídeo de hoje, então quando eu tenho o mesmo elemento no mesmo estado físico de um lado e do outro, eu posso tirar a quantidade que não reagiu. Então, aqui de fato, que participou da reação foi só 1,5, porque 0,5 estava lá nos produtos, então indica que ele só foi um espectador, né? Ficou só no meio de reação, não participou. Tá? Então, vamos usar essa daqui, a nossa reação, nossa equação principal. É dela que eu quero saber qual é o ΔH. A partir agora das reações intermediárias, vamos montar ela. Então, vamos lá. Primeira reação intermediária. Vamos colocar a do metano, né? A combustão desse metano completa. Então, primeira reação intermediária. Primeira reação intermediária vai ser o metano reage com 2 mols do gás oxigênio, formando monóxido mais água. Está aqui apresentado. Qual é o ΔH dele, né? O ΔH é menos 890. Beleza. A segunda equação é a equação do monóxido mais água mais meio mol do oxigênio, formando CO2 mais 2 mols de água. Então, para os alunos que já estão mais, né, já avançaram mais nessa parte, o aluno pode até daqui já tentar fazer essa conta direto, não precisa montar essas etapas. Quando o diagrama for simples assim, você pode ir direto aqui, ó. Então, você já sabe, ó, que os seus reagentes aqui estão apresentados desse lado. Os seus produtos estão apresentados desse outro. Então, não teria muito que você verificar. Você só pegaria e falava, olha, aqui estão meus reagentes. Então, o meu ΔH é esse aqui. Aqui estão os meus produtos. Entretanto, eu quero que esses produtos... Aqui estão os meus reagentes da segunda reação, né? Entretanto, eu quero que eles se tornem produtos pela minha equação principal. Como é que eu faço? É só inverter. Se a setinha está indo para cá, formando essa estrutura, eu quero agora que ela vá no sentido contrário. E aí eu faço uma inversão e o meu sinal, que era negativo, fica positivo. Faz a soma dos dois, fechou a questão. Aqui eu vou montar passo a passo, que é para os alunos que têm dúvidas, para esclarecer essas dúvidas. Mas a gente já é uma rota que a gente vai conversar. Então, por isso eu vou manter sempre esse ponto desse modo. Tá? Monta a equação principal e a partir das intermediárias monta ela. Beleza? Aí vocês treinem bastante para que fique bem mais fácil, mais ágil para identificar e resolver essas questões sem precisar passar por todos esses passos. Tá bom? Então, está aqui a nossa segunda equação intermediária. Está aqui apresentado e o delta dela, ΔH é menos 283. Está aqui. Vamos a partir das duas, então está aqui a segunda equação. A partir das duas a gente vai montar a nossa equação principal. Então vou até separar aqui, que a gente agora vai fazer as modificações. Vou mudar a cor da caneta. Vamos ver uma cor legal aqui. Vou deixar em azul. Então vamos montar aqui a nossa equação principal. O que é a equação principal? Eu tenho que ter do lado os reagentes, o metano e o oxigênio. A equação que apresenta isso é a intermediária 1, então não preciso modificar nada. Está nas quantidades que eu quero, né? Está nas quantidades que eu tenho interesse. Então vamos manter ele aqui para a gente trabalhar com essa nossa primeira equação. Então, aqui está a nossa equação principal ou ela modificada desse modo, tá? Posso usar tanto uma quanto a outra, uma vez que não vai fazer muita diferença para a gente. Então, aqui embaixo, ela é a simplificada. Aqui em cima é a completa, né? É a que a gente tem normalmente, só que eu posso simplificar ela tirando esses oxigênios. Vamos usar essa daqui de referência por enquanto. No final, a gente verifica que o que é formado é, de fato, essa daqui. Então, tal.
o metano, está aqui o nosso metano apresentado. Vamos lá, não precisa nem mexer nela. Está aqui CH4 mais 2 oxigênio, dióxido de carbono mais 2 moléculas de água. Então, não precisei mexer, menos 890 é o seu ΔH. Vamos para o próximo elemento. Nossa equação principal já tem os nossos reagentes, está aqui apresentado. E agora eu quero verificar os seus produtos. Qual é o produto dessa equação? É o monóxido de carbono, que é o que a gente quer. Quantos mols eu quero dele, né? A gente vai querer 5 mols dessa estrutura. A gente vai calcular para 1 mol e depois multiplicar o resultado que a gente tiver por 5. Ou eu posso vir aqui e corrigir todo mundo para ter 5 mols. Colocaria os 5 desse lado e ia fazer o balanceamento de todos os elementos. Eles sofreriam modificação desse modo, tá? Colocaria os 5 aqui e modificaria todo mundo. Todo mundo teria que receber os 5 na sua frente aqui. Então seria 5 vezes esse valor, 5 vezes 1,5, 5 vezes o monóxido e 5 vezes a água. Teria outra reação principal que a gente pode fazer ou nessa primeira etapa ou na segunda, tá, gente? Estou deixando aqui essas possibilidades, porque lei de Hess é um conteúdo que você tem que praticar bastante, porque são várias rotas que podem chegar no resultado, beleza? Então eu posso multiplicar todo mundo por 5, ou no final eu posso vir, como a minha equação é para 1 mol da substância, eu posso pegar o resultado que a gente tiver e multiplicar por 5. Fica a mesma rota para os dois casos, tá? O mesmo resultado deve ser verificado. Beleza? Então, vamos lá. Tá aqui os nossos reagentes. Vamos lá para os produtos. Os produtos que eu quero são esses: monóxido, água e o oxigênio. A nossa segunda equação tem esses produtos, só que do lado dos reagentes. Então, como é que a gente faz? Eu faço uma inversão. Pego eles, a mesma equação, só que eu faço uma inversão. Dessa inversão, quem é produto vira reagente, quem é reagente vira produto, e o valor que é negativo fica positivo. Então, vamos lá. Fazendo a inversão, eu vou ter CO2 mais 2 moléculas, 2 mols, quer dizer, de água, formando monóxido de carbono mais água, monóxido de carbono mais água mais meio mol do oxigênio, gás oxigênio. Então está aqui apresentado. Fizemos a inversão, então o seu ΔH, que era menos 283, fica mais 283. E a gente faz a soma, de todo mundo aqui. Somar todo mundo aqui e verificar se bate com a nossa equação principal, que é essa primeira, ou a segunda de maneira simplificada, tá? Pode ser tanto uma como a outra, a gente pode usar. Só que a primeira, para a gente ficou mais fácil de trabalhar, porque eu não preciso fazer correções. Só que de maneira correta, a equação química pode ser apresentada desse modo, mais simplificado, tá? Então vamos lá. Vamos tirar todo mundo que não participou da equação diretamente. Então, por exemplo, o dióxido de carbono está desse lado e está desse outro. Participou? Não. Posso tirar. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar vermelho. Então, não participou. Outro elemento que não participou diretamente. Olha, eu tenho uma certa quantidade de água aqui. Ó. Eu tenho 2 mols de água desse lado e tenho 4 desse outro. Então, posso anular. 2 com um dos dois aqui apresentados. Porque essa água não participou diretamente. O que sobra? Sobrou aqui os nossos elementos. Então, vai ficar. O metano reage com 2 mols de gás oxigênio, formando o monóxido de carbono mais 2 mols de água mais meio mol
de gás oxigênio, que é igual à nossa equação principal apresentada aqui em cima. Igualzinho a nossa equação principal aqui. Se eu quiser simplificar, posso vir aqui, ó, cancela aqui, 0,5 desse lado com uma parte dos 2. Aí eu ficaria com o formato 2 aqui embaixo apresentado. Qual é o nosso valor do ΔH para isso, né? Então, ΔH, ele vai ficar, somos 2. Então, menos 890 mais 283. O resultado é menos 607. Acabou aqui, professor? Não. Vamos comentar isso, né? Menos 607. Para quantos mols é que eu quero verificar a entalpia? Lá no início a gente calculou. Era para 140 gramas de monóxido de carbono, que equivale a 5 mols. A nossa equação química aqui, turma, só calcula para 1 mol do monóxido de carbono. Para calcular para 5, é só eu multiplicar todo mundo por 5. Que eu poderia ter feito isso nessa primeira etapa, ou posso fazer na última etapa. No exemplo anterior a gente fez logo na primeira etapa, né? E aí dela a gente já fez todas as modificações. Isso fica a critério de quem está resolvendo, tá? Aqui eu quis montar desse jeito, mas você pode. Como é que ficaria? Se você multiplicar todo mundo por 5 aqui, você teria 5 de metano, 10 de oxigênio, 5 de monóxido de carbono, 10 de água e 2,5 de oxigênio. Você poderia vir aqui e fazer as inversões, multiplicar todo mundo, que teria o mesmo resultado obtido aqui. Tá? Então, o nosso resultado aqui é para 1 mol. Para 5, então, eu teria que fazer o quê? Multiplicar todo mundo por 5. Se fosse para 3, eu multiplicava todo mundo por 3. Então, o nosso resultado vai ficar, quando eu multiplico ele por 5, o valor é menos 3.000, vou colocar aqui do lado, menos 3.035 kJ. Para 5 mols, é isso que a gente vai ter. Beleza? Então, ter atenção para que substância ele está falando. No exemplo anterior era para 1,5 de chumbo. Fizemos todo o exemplo baseado nisso. Para esse aqui é para 5 de monóxido de carbono. Resolvi para 1, depois no final multiplico o resultado por 5. Fica a critério, por isso que eu falo que lei de Hess é prática. Beleza? Vamos lá para o nosso próximo, né, último exemplo que a gente vai apresentar sobre esse tema. Para o último exemplo, eu trouxe uma situação na qual o que a gente tem? Nele não veio apresentado de maneira direta nenhuma equação química, mas no enunciado ele tem, né, informações sobre essas equações químicas. Então, tem questões em que você pode ter situações em que não vem a equação química bonitinha, mas que você tem como calcular, determinar essas equações pelo texto. Tem que ter alguma dica ali para você chegar nela. Então, vamos lá, a gente vai desenhar todas as equações nesse caso aqui. Então, um dos gases responsáveis pela poluição atmosférica é o trióxido de enxofre, que é gerado pela queima de combustíveis com presença de enxofre, como o óleo diesel, tá? Então, está aqui um dos poluentes da atmosfera, esse trióxido de enxofre. O que é esse trióxido? Está aqui apresentado. É o enxofre, SO3. Beleza? Temos o dióxido, temos o trióxido de enxofre, é um dos gases poluentes da atmosfera. Então, vamos lá. O gás pode ser obtido a partir da reação de enxofre sólido com oxigênio, formando dióxido de enxofre. Então, a primeira etapa da reação é essa aqui, ó. Para formar esse trióxido, eu vou ter como a primeira etapa, eu vou pegar o enxofre no seu estado sólido e eu vou fazer uma reação de combustão. Dessa reação, nós formamos o dióxido de enxofre, SO2. Beleza? É verificado que o ΔH dele é menos 71 kJ por mol. Tá aqui. A segunda etapa fala o seguinte, olha, depois que se forma o dióxido de enxofre, formando o dióxido de enxofre, e posterior à reação do dióxido de enxofre com o oxigênio, formando o trióxido de enxofre. Então, depois que há a formação do dióxido,
na segunda reação intermediária, eu venho e faço a reação do dióxido de enxofre com o oxigênio, que ainda é uma combustão, né? Fala lá, formando o trióxido de enxofre. E o delta, variação de entalpia para essa reação, é de menos 23. Está aqui apresentado. Está aqui as duas equações intermediárias. Apresentados, tudo certinho aqui para a gente. Tá? Tem que balancear, tem que observar. Primeira equação, eu tenho um enxofre desse lado, tenho um desse outro. Tenho 2 oxigênios, tenho 2 desse outro. Nessa equação aqui abaixo, como é que está? Eu tenho um enxofre desse lado e tenho um desse outro. Eu tenho quantos oxigênios? 4 e tenho 3. Como é que corrige isso? Tenho que dar um jeito de ter 3 oxigênios. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, multiplicar esse oxigênio por 0,5. 0,5 vezes 2 é igual a 1. 1 mais 2 dá 3. Então, venho aqui, ó, 1 sobre 2. Ah, professor, não quero trabalhar com ele desse jeito. Multiplica todo mundo por 2 e você vai ter a equação também balanceada. Tá? Prefiro trabalhar com ela desse modo aqui, mais simplificado mesmo. Então, está aqui apresentadas as equações intermediárias. Qual é a nossa equação principal? A equação principal é: assinale a alternativa que apresenta o valor correto do calor de formação do trióxido de enxofre a partir do enxofre. Então, qual é a variação de entalpia para a minha reação principal? Que seria reagir o enxofre e já formar esse trióxido de enxofre aqui apresentado. Então, eu preciso juntar quem? Um átomo de enxofre com 3 de oxigênio. Tendo isso, eu já chego no meu SO3. Então, a nossa reação principal é: eu vou pegar o enxofre, botar aqui reação principal. A gente vai pegar os enxofres no estado sólido, os átomos, e eu vou juntar com 3 átomos de oxigênio. Como é que eu faço para ter 3 átomos de oxigênio? Lembrando que o gás oxigênio só tem, tem na natureza sempre 2 átomos ligados. Tenho que multiplicar por algum fator, né? Aí que fator é esse? Aí você tem que buscar o fator para que dê 3. Então, por exemplo, se eu multiplico por 1,5, 1,5 vezes 2 é igual a 3. 1,5 é o mesmo que 3 sobre 2, tá, gente? Então, posso vir aqui e colocar 1,5 mol desse gás. Quando a gente fizer a reação, qual é o produto? 1 enxofre mais 3 oxigênio. SO3. Está aqui apresentado o nosso gás de interesse, que é o SO3. Tá? Todo mundo aqui está no estado gasoso aqui no produto. Está aqui a nossa reação principal. A questão não me deu diretamente, mas falou qual é o calor de formação do trióxido de enxofre a partir do enxofre. Está aqui, a partir das intermediárias, a gente tem a principal. Nosso objetivo é calcular o ΔH dessa equação principal. Então vamos lá, como é que a gente faz para calcular esse ΔH? Como a gente conversou, a regra geral que eu quero explicar sempre para vocês é: como é que eu faço para juntar esses elementos e dessa junção a gente ter, como resultado nossa reação principal. Então, se eu somar essas duas equações, eu chego na minha reação principal. Vamos olhar para elas aqui. Na minha reação principal, o que eu preciso ter como primeiro reagente? O enxofre no seu estado sólido. Na reação 1 eu tenho ele desse lado. O que eu preciso ter ainda no segundo momento? Eu tenho que ter o oxigênio. Na minha reação 1 eu tenho o oxigênio. Do lado dos reagentes, o que eu preciso ter? O SO3. Na minha reação 1 não tem ele, mas na reação 2 tem. Está do lado certo. Então eu não preciso inverter ninguém. Não preciso trazer esse para cá, nem esse para cá. Vamos só juntar essas duas equações apresentadas, que juntando elas, acho que a gente já tem a nossa reação principal. Como é que a gente faz para somar? Antes de somar, a gente tem que tirar todo mundo que não participou diretamente. Ou seja, que está de um lado e do outro da reação no mesmo estado físico. Então, o SO, o dióxido de enxofre, está desse lado e está desse lado. Se está de um lado e está do outro,
a gente não precisa dele, porque ele não participa diretamente da reação. Somando os dois, o que a gente tem é isso aqui, ó. Um enxofre, está aqui. Quantos átomos de oxigênio? Quantos mols, né, de átomos de oxigênio eu tenho? 1 mais 0,5 dá 1,5. Formando 1 mol do trióxido de enxofre. Somando essas duas equações, sem precisar modificar nada, a gente já chega no nosso resultado. Se eu somei as equações, faço o mesmo com o ΔH. Então, o ΔH, para essa questão, é somar menos 71 mais menos 23. E o nosso resultado é menos 94 kJ, que é a escala que eles vão falando, para cada mol de SO3, de trióxido de enxofre, que é produzido. Então, turma, nessa questão aqui, ó, eu trouxe ela porque ela não vinha com as equações químicas, mas para vocês atentarem que no enunciado vem as informações sobre. Então, essas que já vêm desse modo, várias são muito simples de você resolver. Mas aí a sequência que eu recomendo para vocês, lógica, é verifique quem é a principal e a partir dela junta as intermediárias, para que você consiga montar essa equação de mesma quantidade. Beleza? Então esse era o vídeo que eu tinha para apresentar hoje para vocês. Bons estudos, qualquer dúvida eu estou por aqui. E até o próximo vídeo, que vai ser com o tema dos conceitos complementares de termoquímica, mais voltados para entalpia e energia livre de Gibbs. Beleza? Até o próximo vídeo, gente.